Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa correção da prova aplicada no concurso da Prefeitura de Canoas para os profissionais de educação básica. Recebi diversas provas de alunos por e-mail e todas as provas que eu recebi, as questões de legislação eram exatamente as mesmas. Então, eu vou fazer aqui a correção das questões. Caso a tua prova tenha alguma questão diferente, manda para o meu e-mail, gustavofregapane@gmail.com, que eu dou uma olhada também e vejo lá se cabe algum recurso e se der tempo também um gabarito preliminar. Bom, pessoal, então vamos ao nosso gabarito e eu vou comentar cada uma das questões aqui, como eu faço no simulado também, até para a gente também revisar, quem for fazer outros concursos aí na Prefeitura de Canoas, ou até em outros lugares, pode aproveitar também essa correção. Importante, então, aproveitar essa oportunidade para aprender ainda mais o conteúdo de legislação. No geral, eu gostei da prova. E às vezes eu não gosto das provas da La Salle, mas dessa vez a La Salle foi bem. A prova foi bem elaborada, eu acho que ela só falhou na distribuição das questões, como ela sempre faz, porque geralmente ela prioriza mais uma norma em detrimento de outras. E hoje a norma favorita da prova foi a Lei Orgânica de Canoas. Geralmente ela faz assim, numa prova ela prioriza uma lei, em outra prova ela prioriza outra, né? Então a próxima prova da La Salle talvez priorize uma outra das normas. E claro, o que aconteceu, que é inevitável, que muitas normas que estavam no edital não teve nenhuma questão do Plano Municipal de Educação, nenhuma questão do Plano de Carreira de Canoas, nenhuma questão da Lei Maria da Penha, nenhuma questão sobre o ECA. E teve outros concursos em Canoas que o ECA teve mais de uma questão. Então, a La Salle acaba fazendo isso nas provas. Mas acontece. Bom, pessoal, boa notícia. Quem fez o nosso simulado tinha uma questão idêntica do nosso simulado, ou quase idêntica, né? Claro que as alternativas eram um pouco diferentes, e muitas questões parecidas com o simulado. E para quem fez o curso, melhor ainda, porque, claro, tudo que caiu na prova a gente comentou em aula durante o nosso estudo. Bom, vamos então à nossa correção da prova. Lembrando vocês, aqui nesse vídeo pelo YouTube, embaixo aqui tem o link onde vocês podem acessar as questões da prova, tá? No meu site, acessando lá gustavofregapane.com, clicando em materiais gratuitos, vocês vão encontrar este vídeo com a correção e também a prova, que foi escaneada, né? Tu consegue então acessar as questões que eu vou comentar agora, certo? Vamos ao trabalho, pessoal. A primeira questão, então, aplicada na prova, a gente tem ali a questão 21, então, de legislação. Ela envolve o artigo 38 da Constituição Federal. O artigo 38, que ele traz lá as competências, o que acontece com o servidor quando ele é eleito, né, para desempenhar um mandato eletivo. Isso está no artigo 38 da Constituição Federal e também está na norma que trata dos direitos aqui dos servidores do município. Geralmente eles repetem essa disposição também. Então, a gente acabou comentando. Quem fez o curso completo, na aula da Constituição Federal sobre o artigo 38, a gente comentou sobre isso. E para quem fez o curso somente das leis municipais de Canoas, eu também comentei isso na aula, ao estudarmos lá o artigo 117, do Estatuto dos Servidores, que trazia essa mesma regra. E aí tem até aquele mapa mental, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tinha a nossa apostila, né? Esse mapa mental, então, que eu montei, apresentando justamente nesse artigo 117 o que acontece em cada caso. Vamos revisar aqui, ó. No caso do mandato. Espera aí que deu problema aqui no nosso equipamento aqui. Vamos lá de novo. Vamos lá, então. A primeira hipótese que tem no mapa ali, ó, mandato federal, estadual ou distrital. O que acontece? O servidor fica afastado do cargo. Se for o prefeito, fica afastado sempre, mas ele pode optar pela remuneração. E se for o vereador, tem duas possibilidades. Se não houver compatibilidade de horário, é a mesma regra do prefeito, fica afastado e pode acumular. E se houver compatibilidade de horário, aí a regra vai ser que vai acumular. Então, quem estudou o Estatuto dos Servidores com a gente, poderia acertar essa questão mesmo sem ter lido a Constituição Federal. Porque esse artigo 117 ele foi construído com base no artigo 38 da Constituição Federal. Muito bem.
E aí nós temos, então, as 5 assertivas. Vamos analisar, então, cada uma delas. Todas elas envolvem esse artigo 38. A primeira assertiva, ela vai afirmar o seguinte: se for mandato eletivo federal ou estadual, fica afastado. Isso é verdade. Só que aí diz, sendo facultado optar pela remuneração. Não. Quem pode optar pela remuneração é só quando é afastado para prefeito ou para vereador, quando não há compatibilidade de horários. Esse primeiro caso que a gente viu no mapa mental ali, o primeiro tópico, só se aplica o afastamento, não pode optar pela remuneração. Já prefeito e vereador, sem compatibilidade de horários, pode optar pela remuneração. Então a primeira está errada. A segunda, ela diz que investido no mandato de prefeito é afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela remuneração. Agora está certo, foi aquele segundo item que a gente viu no mapa mental ali. Então, a segunda está certa. A terceira está errada, porque ela afirma o seguinte: investido no mandato de prefeito, se houver compatibilidade de horários. Não tem como ter compatibilidade de horários um prefeito com uma função de servidor. É incompatível. O único cargo eletivo que admite compatibilidade de horários, que admite acumulação, é o de vereador. Por isso está errada a terceira. A quarta, ela está errada, porque quando há compatibilidade, vai acontecer a acumulação. E aí diz ali, investido no mandato de vereador é afastado, ainda que exista compatibilidade. Não. Se há compatibilidade, não é afastado. Continua trabalhando como servidor e exercendo a função de vereador. Se não há compatibilidade, aí sim ele vai ser afastado e pode optar pela remuneração. Então a quarta assertiva está errada. E a quinta assertiva, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, percebe as vantagens do seu cargo, emprego ou função. Perfeito. Está correto isso, né? É a situação da compatibilidade, como a gente viu ali no mapinha mental. Então, quem estudou ali pelo mapa mental, bastava lembrar, vamos ver se a gente consegue mostrar de novo aqui na tela, né? Bastava lembrar, então, desse mapa mental que estava na apostila, que tu acertava essa questão, certo? Então é isso. Ficou letra D como resposta, né? Porque somente a 2 e a 5 vão estar corretas aqui nessa questão. Então, a primeira, nosso gabarito vai ser letra D. Na questão 22, essa questão ela envolve as competências da Câmara Municipal. E quando a gente estuda a lei orgânica, a gente tem que observar que tem 2 grupos de competências. Tem as competências que passam pela sanção do prefeito, que estão no artigo 17, e aquelas que não passam pela sanção do prefeito, porque são exclusivas da Câmara, que estão no artigo 18. Eu geralmente coloco isso também nos nossos simulados, porque essa comparação entre esses 2 artigos cai bastante em prova. Porque tem matérias que a Câmara aprova e manda para o prefeito sancionar. E tem outras que ela aprova e ela mesma vai concluir a matéria. Não vai encaminhar para o prefeito. São principalmente matérias da sua organização interna, de fiscalização do prefeito ou dando posse para o prefeito ou alguma coisa do tipo. Então bastava achar na questão 22 qual que era uma competência exclusiva mesmo da Câmara. Vamos ver então. A letra A fala que seria competência exclusiva da Câmara a concessão de serviços públicos. Não, essa não é exclusiva. Essa passa pela sanção do prefeito, conforme o artigo 17. Então está errada a letra A. A letra B está correta, porque diz que a competência exclusiva da Câmara dá posse ao prefeito. Está lá no artigo 18 mesmo. Letra B vai ser o nosso gabarito aqui na questão 22. A letra C está errada, porque ela diz que não é competência da Câmara julgar as contas do prefeito, mas é sim. O Tribunal de Contas ele faz um parecer prévio e a Câmara que vai julgar essas contas. A letra D afirma que a Câmara não tem competência para apreciar vetos do prefeito. O que está errado, porque quando o prefeito veta um projeto de lei, a Câmara pode se reunir e apreciar o veto, e se for o caso até rejeitar, derrubar o veto do prefeito. A letra E afirma que a competência exclusiva da Câmara é legislar sobre tributos. Não, tributos, orçamento, matéria financeira e orçamentária, ela sempre é da competência da Câmara com a sanção do prefeito, conforme está lá expressamente previsto no artigo 17. Então aqui na 22 a gente só poderia marcar mesmo a letra B como resposta. Seguimos para o artigo 23. Bom, essa questão do artigo 23, juntando 2 questões que eu tinha no simulado, a gente já matava metade dessa questão aqui.
Porque essa questão envolve, primeiro, o processo de emenda à lei orgânica e depois os projetos de lei. E eu fiz duas questões sobre a proposta de emenda à lei orgânica, e as duas questões que eu elaborei no simulado tratavam justamente do que veio no inciso 1 e do que veio no inciso 2 aqui da lei orgânica. E aí quem tiver também feito o nosso curso, lá quando a gente fala sobre a lei orgânica, vamos achar o artigo aqui, isso está lá no artigo 44 da lei orgânica, a gente tem então, artigo 44 da lei orgânica, a gente tem justamente esse processo de proposta de emenda à lei orgânica. Aqui vai então para vocês memorizarem da nossa apostila. Olha ali, ó. Quem é que pode propor a emenda à lei orgânica? 1/3 dos vereadores ou o prefeito? E aí eu fiz aquele mapinha mental com o processo, né? A proposta então parte deles, discussão e votação em 2 turnos de votação aprovado por 2/3 dos votos, com interstício mínimo de 10 dias entre um turno e outro. E por fim a promulgação pela mesa da Câmara. Esses detalhes sobre a proposta de emenda à lei orgânica caem bastante em prova, por isso que eu fiz esse mapinha mental e coloquei 2 questões no simulado envolvendo justamente esses 2 itens. Então, bastava lembrar, então, na primeira questão, que pode ser pelo prefeito ou por 1/3, e aí tu já marcaria que a primeira está correta. A segunda também está certa, porque ela vai ser discutida e votada em 2 turnos de votação e aprovada com 2/3 dos votos dos vereadores. Perfeito. Então as 2 primeiras na 23 estão corretas. A terceira e a 4 estão erradas. A terceira vai dizer que em nenhuma hipótese a matéria constante de um projeto de lei rejeitado ou de emenda à lei orgânica pode ser apresentada de novo. E a regra é o seguinte, para apresentar de novo no mesmo ano, só se contar com maioria absoluta dos vereadores desde o começo. Senão, realmente só pode apresentar no ano seguinte. Quando ela fala ali que em nenhuma hipótese, está errado, porque existe essa hipótese da maioria absoluta no artigo 55. E a questão 4 está errada, porque diz que o projeto de lei aprovado pela Câmara serão enviados pelo prefeito para publicação apenas. E está errado, porque é enviado para o prefeito sancionar ou vetar no prazo de 15 dias úteis. Tinha também uma questão no meu simulado justamente sobre essa regra, né? Então é isso. Aí nessa questão 23, a 1 e a 2 estão corretas, a 3 e a 4 estão erradas. Ela pediu as corretas, letra B, então, é a resposta aqui na 23. Na questão 24, avançamos para a questão 24, e nós temos ali, então... Bom, essa questão, pessoal, tinha uma idêntica no simulado, eu vou até mostrar para vocês aqui, foi a questão do nosso simulado, que a resposta é justamente a reintegração, né? E foi a questão 34 aqui do nosso simulado, olha que interessante. A questão 34 do nosso simulado, ela traz justamente esse conceito que veio aqui na questão 24, né? Diz ali então, ó, a questão, acho que não vai aparecer o simulado, fica muito pequeno, né? Mas tá ali, ó, a questão 34, ó, o reingresso do funcionário, é a 33, o reingresso do funcionário decorrente de decisão judicial transitada em julgado, com o ressarcimento das vantagens. Como é que se chama esse retorno do demitido por ordem judicial? E é justamente a reintegração. Vejam, questão idêntica ao nosso simulado, que foi cobrada aqui na prova. E aí, a nossa resposta na questão 24 é letra C. Quem fez o simulado lembrou, né? E deu aquela risada de felicidade, porque acertou uma questão sem nem pensar muito, né? Letra C é a resposta, então, conceito de reintegração. Esse conceito de reintegração, ele está no artigo 42 do Estatuto dos Servidores. A questão 25, a banca volta para o artigo 5º da Constituição Federal. E ela vai perguntar ali 4 assertivas que envolvem os direitos fundamentais previstos lá nesse artigo 5º, né? Nós temos, então, que analisar nessa questão, então, tinha que analisar aí as regras do artigo 5º da Constituição Federal. Bom, a primeira questão, ela afirmava que ainda que não haja determinação judicial, a autoridade policial pode ingressar na casa do indivíduo, mesmo sem o consentimento, a fim de promover revista e inspeção no local.
será que está certo isso aqui, pessoal? Será que a polícia pode, a qualquer momento, sem consentimento, sair entrando nas casas? A resposta é não. Por quê? Porque lá na Constituição Federal, a gente tem o inciso 11. E aí quem fez o curso com a gente tem na apostila, inclusive, também um quadrinho aqui, né, que mostrava justamente isso. Olha só, deu problema aqui. Ó, que ótimo, desligamos. Bom, voltando ao que interessa. O que diz, então, lá? Que somente durante o dia é possível por determinação judicial. E também a qualquer horário vai ser possível ingressar, então. Agora sim, vou conseguir mostrar para vocês, então, o quadro que a gente montou na apostila. Olha ali, ó. Então, a casa e asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar sem consentimento, salvo em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro durante o dia por ordem judicial. Somente nessas hipóteses que é possível, então, entrar sem o consentimento do morador. E vejam que nenhuma delas se enquadra no que foi narrado na questão. Nenhuma delas vai estar de acordo com o que nós temos aqui. Porque a questão, ela afirma a fim de promover inspeção em revista. Ela não fala que é um flagrante delito, ela não fala que tem ordem judicial. Aliás, ela diz que não tem ordem judicial. Então, nesse caso, é falsa a primeira assertiva. A segunda vai dizer que é assegurada toda essa informação e resguardado o sigilo da fonte. Perfeito, está correto, está de acordo com o artigo 5º. A terceira questão ela é bem interessante, porque ela envolve a prática do racismo, né? E o racismo é um daqueles crimes que é inafiançável e imprescritível. Está lá no inciso 44 da Constituição Federal, ou melhor dizendo, 42 esse aqui, né? O racismo está no 42. Na verdade, nós temos os incisos 42, 43 e 44, esses grupos de crimes que são inafiançáveis, e alguns são imprescritíveis, e outros vão ser insuscetíveis de graça ou anistia. E aí também, abaixo desses incisos, a gente tem esse quadro que eu montei lá na apostila, né, que mostra justamente isso. Olha ali, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O racismo e a ação de grupos armados. E tem aqueles outros 4 que são insuscetíveis de graça e anistia. São os 3 T's, tráfico, tortura, terrorismo e também os crimes hediondos. Vejam só, então, lembrando desse quadrinho, dava para matar essa questão aqui também sobre o artigo 5º, né? Que ela afirma, então, justamente a regra do racismo. Então, está correta a terceira também. E a quarta ela é falsa porque diz que a lei pode prejudicar a coisa julgada. Não, a Constituição Federal diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então a 4 está errada, conforme o artigo 5º, somente a 2 e a 13, então aqui na questão 25, somente a 2 e a 3 estão certas, letra C vai ser a nossa resposta. Muito bem, avançamos aqui para a questão 26. A questão 26, então, ela vai nos perguntar 6 assertivas envolvendo de novo a Lei Orgânica de Canoas. As competências que estão lá no artigo 8º da Lei Orgânica. No nosso simulado também eu fiz uma questão envolvendo essas competências, não as mesmas que caíram na prova, mas eu destaquei para vocês que cai bastante em prova essas competências do município ali do artigo 8º. Bom, quais que estão certas aqui da questão 26? A 1, a 4 e a 6. A 1 e a 4 e a 6, elas estão no artigo 8º da Lei Orgânica, por isso a letra C é a nossa resposta. A 2 está errada, porque material bélico, quem cuida de material bélico são as Forças Armadas, a União, não o município. Assim como a Defesa Nacional. O que o município vai assegurar a Defesa Nacional? E a 5 também está errada, porque legislar sobre direito civil e penal é competência privativa da União. Só a União que pode fazer leis criando crimes, por exemplo. Por isso, na 26, somente a 1, a 4 e a 6 estão corretas. Certo? Questão 27 envolve as competências privativas do prefeito, que também estão na Lei Orgânica. Essas estão lá no artigo 66. E sempre é importante saber essas competências que cabem somente ao prefeito. Então, na questão 27, a letra ela pede para marcar qual que não é uma competência privativa. Então a banca copiou 4 competências lá do artigo 66 e inventou uma 5ª. Qual que está errada aqui? A letra A,
Porque a letra A é uma competência do presidente da República, manter relações com estados estrangeiros. Não é competência privativa do município, do prefeito do município. Então, a letra A vai ser a resposta na 27, ela que não é competência do prefeito de Canoas. Bom, pessoal, vamos para a questão 28. Mais uma questão sobre a lei orgânica. Bom, essa questão era previsível, porque como era um concurso para a educação, e era um concurso só para a educação e não para outras áreas, era muito provável mesmo que viesse uma questão envolvendo a parte da educação na lei orgânica do município de Canoas. Tranquilo. E essa parte é muito parecida com o que a Constituição Federal fala sobre educação também. Bom, a primeira assertiva da questão 28, ela está correta, ela traz um princípio do ensino que está no artigo 243 da lei orgânica. Então, a primeira está certa. A segunda também está certa. O mínimo a ser aplicado em educação. Isso cai muito em prova sobre lei orgânica, né? E lá na lei orgânica de Canoas prevê, então, no mínimo 25%. A terceira está errada, porque a prioridade do município é no ensino pré-escolar, né, que a gente chama de educação infantil hoje, e o ensino fundamental. Essas são as prioridades do município, e não o ensino médio. Por isso, a terceira está errada. E a quarta está errada, porque diz que a lei permite contratação de pessoal pela direção da escola ou círculo de pais e mestres. Não, o que a lei permite é que os pais, professores, alunos, funcionários façam, né, aquele círculo de pais e mestres. Podem fazer. Agora, a contratação de pessoal pela direção da escola para isso, não. Isso não tem previsão na lei orgânica, não. O que tem no artigo 247 é o direito de montar esses círculos. Então, na 28, a letra B vai ser a nossa resposta. Só a 1 e a 2, então, que estavam corretas. Na questão 29, então, ela envolve o Estatuto dos Servidores de novo. Mais uma do Estatuto, né? E aí, essa questão que envolve o Estatuto, a primeira delas envolve a parte disciplinar. E eu até lembro que eu comentei em prova com você, em aula, né? Quem fez o curso com a gente, que essa parte disciplinar ela cai menos em prova. Mas quando cai, eles perguntam essas informações mais básicas, né? Sobre a norma. E aí, o que nós temos ali no Estatuto dos Servidores, lá no final, então, no artigo 235, é justamente o prazo de conclusão do PAD, né? Porque tem a sindicância e depois tem o PAD. E aí, a gente montou um quadrinho lá na nossa apostila, né? Abaixo do artigo 235. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aí. Olha só. Artigo 235 está ali, ó. O PAD vai ter uma duração de 60 dias, prorrogável por mais 30. 60, prorrogável por mais 30. E aí, o que afirmou a questão ali na primeira disposição? Ela afirmou que o prazo de conclusão do PAD é de 60 dias improrrogáveis. E aí está errado. Vê, tu nem precisava lembrar do prazo. Bastava lembrar que ele é prorrogável, né? Sempre importante lembrar. E tem também o prazo da sindicância. Não caiu na prova, mas poderia ser cobrado, né? Sindicância também, que a gente destacou, que era de 30 e pode prorrogar por mais 15 dias. Então, duas informações aí bem importantes sobre o processo disciplinar. Então, essa questão 29, a primeira está falsa. A segunda afirma o seguinte: é conduzido por comissão de 3 servidores, todos obrigatoriamente bacharéis de direito. Não. O artigo 233 prevê que são 3 servidores e sempre que possível, um deles, sempre que possível, não obrigatoriamente, ser formado em direito. Então, a A2 também está errada. Aí vem a terceira. E a gente pensa, bom, a terceira tem que estar certa, já tem 2 erradas, né? Aí tu lê ali, a lei proíbe que o indiciado constitua advogado. Pelo contrário, a lei garante que o acusado tem direito de ter um advogado. Então a terceira também está errada. E com as 3 erradas, é claro que a 4 tem que estar certa, senão não teria resposta, né? E a 4 está certa, porque a 4 fala do artigo 256, que é a revisão do processo. É uma hipótese que depois que o processo já foi extinto, ele pode vir a ser reaberto, revisto, revisado. Então, na questão 29, conforme o artigo 256, a única correta é a 4. Letra E vai ser a nossa resposta. E aí vem a questão 30, pessoal. A questão 30, ela envolve a LDB.
Eu não trabalhei no curso com a Lei de Diretriz e Base da Educação, não dei curso sobre essa matéria, mas para não deixar faltando só essa, eu também fiz a correção da questão 30. E a questão 30, então, ela traz 5 assertivas sobre a LDB. A primeira é verdadeira, que está lá no artigo 4, inciso 3 da LDB. A segunda é falsa, porque é a partir dos 4 anos e não dos 5 anos, conforme o artigo 6º da LDB, isso foi alterado também há poucos anos. Temos na terceira, é verdadeira a informação, conforme o artigo 12, inciso 9 da LDB. A quarta, ela é falsa, porque educação escolar compõe a educação básica, que é formada por educação infantil, ensino fundamental e também ensino médio. E a última, a quinta, está correta, né? Envolve lá a carga horária mínima, né? Que é justamente 800 horas ali para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídos por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho. Então aqui nessa questão 30, né? Ficou a letra C no nosso gabarito. Então aí está, pessoal, o gabarito, então, o gabarito da prova aplicada hoje, dia 12 de maio, dia das mães também, parabéns para as mães, e espero que tenham ido bem aí na prova, então. Essas são as 10 questões aplicadas hoje, 12 de maio, no concurso de Educação Básica. Segue firme no estudo que todo o teu esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e contem comigo para os próximos concursos.